paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Eu estou passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra para abençoar a sua semana, amém? Eu não sei quantos de vocês ainda estão acompanhando os noticiários, mas o fato é que quando nós ligamos as nossas televisões, quando nós acessamos a internet, nós somos o tempo inteiro bombardeados com notícias ruins, né? As mídias estão aí disseminando o medo e eu gostaria que você soubesse que não é isso que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, que não é isso que o Senhor tem ao nosso respeito. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando Jesus está ali conversando com os discípulos a respeito dos sinais, né, dos fins dos tempos, Jesus, no final, ele alerta os seus discípulos de todos aqueles sinais e no final ele fala assim: mas olha, não tenham medo, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, amém? Jesus diz assim, olha, haverá rumores de guerra e guerra, nação se levantará contra nação, povo se levantará contra povo, haverá fome, haverá terremotos em todos os lugares, surgirão falsos profetas, mas não tenham medo, porque se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Sabe, irmãos, Jesus estava ali nos ensinando, né, ensinando aos discípulos, mas a nós, que em meio ao caos, em meio a todo esse espírito de medo que está sendo disseminado pelo mundo, nós devemos ter esperança, porque Ele está conosco. Amém? E esperança significa confiar que algo bom vai acontecer. Jesus está nos dizendo, olha, é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas quando tudo isso acontecer, não tenham medo, tenham esperança, porque se você perseverar, você será salvo. Então, irmãos, eu gostaria de te encorajar essa semana a ter esperança no Senhor de que tudo isso vai passar e de que nós seremos mais do que vencedores em meio a essas circunstâncias, em meio a esse caos que o mundo está vivendo, né? Em primeiro lugar, porque é um conselho que o próprio Jesus nos dá, a não ter medo, mas a ter esperança. A palavra de Deus vai falar assim, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas que Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de ousadia. Amém? Em segundo lugar, porque nós não temos o que temer. Irmãos, absolutamente nada foge do controle de Deus, absolutamente nada pega Deus de surpresa. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Imaginem, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. O livro de Jó fala que Ele sustenta a terra no meio do nada. E o livro de Isaías fala que Ele sustenta o universo inteiro com a palma de suas mãos. Imagina se Ele não tem o controle de uma simples pandemia, né? Se nós compararmos ela com a Deus, ela não é nada. Então, nós não temos o porquê ter medo, porque esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, que controla todo o universo, controla também as nossas vidas. Amém? É Ele quem cuida das nossas vidas, é Ele quem cuida das nossas famílias, é Ele quem nos dá o sustento. Então nós não temos o que temer, porque Ele está conosco no controle de todos os detalhes. O salmista fala assim: eu já fui velho, eu já fui jovem e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você é um justo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Então creia que essa promessa é para a tua vida também. Nada vai faltar na tua vida, nada vai faltar na tua mesa, nada vai faltar na tua despensa. Amém? Em nome de Jesus. E por fim eu quero te encorajar a ter esperança, porque a palavra nos assegura que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Irmãos, qual é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, em um ser humano, né? Contra o ser humano? É a morte, certo? Porque quando a gente morre,
nós não podemos mais fazer nada, né? Acabou. Tudo acabou, mas eu quero te dizer que Jesus já venceu a morte por você. Jesus, ele já venceu a morte por mim. Então, nem a morte mais tem poder sobre as nossas vidas. Amém? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, nós podemos ter esperança porque Cristo venceu a morte por nós, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo nem a morte é capaz de nos parar. Existe uma vida eterna que é preparada para você, irmão. Você não tem que ter medo da morte, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já passaram da morte para a vida. Então, tenha esperança. O apóstolo Paulo, ele chegou no momento da vida dele que ele já tinha dúvida se ele queria viver ou se ele queria morrer, porque para ele morrer era lucro, porque ele estaria ao lado de Deus, ele estaria na presença de Deus. Então, nós não temos que temer a morte, nós não temos que temer nada, porque existe uma vida eterna preparada para nós, uma vida eterna preparada para nós ao lado de Deus, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos cada lágrima, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais clamor, onde não haverá mais dor. Amém? Então você pode ter certeza que nesse mundo não é o fim de todas as coisas. Então essa semana eu quero te encorajar a deixar o medo de lado e a decidir a ter esperança. Queridos, eu tenho aprendido que nas nossas vidas nós não podemos viver de acordo com os nossos sentimentos, mas nós devemos viver fundamentados nos nossos compromissos. Sabe, se a gente acorda triste, se a gente acorda desanimado, a gente não pode dizer assim: olha, hoje eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo desanimado, eu não vou trabalhar. Nós não dizemos isso, né? A gente vai trabalhar, mesmo desanimado e mesmo triste, porque nós temos um compromisso no nosso trabalho. Porque nós temos um compromisso no final do mês com as contas da nossa casa. E então isso deve ser aplicado a todas as áreas das nossas vidas. A gente não deve orar só quando a gente tiver vontade, a gente deve orar porque nós temos um compromisso com o Senhor. E nessa relação de medo e esperança é a mesma coisa, nós devemos decidir ter esperança e deixar o medo de lado. Então essa semana eu quero te encorajar, se o medo bater aí na sua porta, você dizer para ele: olha, medo, hoje não. Hoje eu decido ter esperança porque eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu quero te pedir para que você compartilhe ela com os seus amigos, que você compartilhe ela nos seus grupos, para que juntos nós possamos vencer esse espírito de medo que a mídia e que as pessoas estão disseminando por aí, porque em Cristo não há motivo para nós termos medos, porque Ele já venceu todas as coisas por nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. Um beijo e até a próxima.